Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, capítulo 8, Ensinamentos Bíblicos, na terceira parte. Fiz-lhe continência. Abraçado com Sara e Karina, rumei até a diretoria do centro. Lá os socorristas estavam planejando um auxílio a recém-desencarnados. Juntamo-nos a eles e partimos para o local onde águas turbulentas eram um reflexo da revolta da natureza contra sua violação. Os socorristas cercaram o local do acidente. Os espíritos capacitados intuíam os encarnados que prestavam auxílio. Por mais que os encarregados fizessem, os encarnados pareciam surdos e mudos, nada percebiam, até que foi suspenso o socorro. Voltamos à casa espírita. Vou falar com o irmão Augusto e pedir auxílio do seu grupo, falei a Karina. Assim eu fiz. Doutor Augusto colocou seus médiuns à disposição dos socorristas. Eu, Sara, Karina, nos ligamos àquele grupo e, junto à equipe de socorro, demos assistência aos desencarnados. O dirigente do grupo mediúnico ligou os médiuns com o local do acidente e, em seguida, ao passar por detrás de cada médium, ativava os seus canais energéticos. E nós, embora nos encontrássemos no centro, tínhamos condição de chegar até o corpo do desencarnado. Os espíritos cujos corpos já haviam sido resgatados ainda permaneciam às margens do rio esperando os amigos, pois relutavam em sair dali sem os outros. Com os fluidos do grupo mediúnico, esses espíritos como que adormeceram e socorridos foram. Aí fui escalado para uma operação mais difícil, fazer vir à tona um corpo preso nos detritos das águas. Para isso servi-me dos fluidos de um médium que ligado foi ao irmão afogado. Para minha surpresa, o espírito se encontrava grudado ao seu corpo, sem nenhum sofrimento, como se a espiritualidade superior o mantivesse num balão de oxigênio divino. No momento em que o desembaracei dos cipós, folhas e galhos, julguei que o corpo viesse à tona, mas não. O garoto não queria que ninguém visse seu corpo inerte, pois temia o sofrimento dos pais e dos amigos. Ele chorava junto ao seu corpo, retendo nas águas. Acerquei-me do garoto e lhe fiz ver o erro em que estava incorrendo. O sofrimento dos pais era maior, muito maior, se não o vissem. Enquanto isso, o Dr. Augusto, com o seu grupo de médiuns, dava sustentação para todos nós. Eu, Karina e Sara, mesmo já desligados do grupo mediúnico, ali ficamos junto ao garoto, convidando-o a deixar o local, mas ele não desejava ser encontrado. O corpo, mesmo já livre das amarras, estava ainda no fundo do rio, simplesmente porque o seu dono não queria que ele fosse encontrado. Perguntei ao jovem o porquê de tal proceder. Ele, cabisbaixo, respondeu: porque não quero voltar para casa, não quero que meus pais sofram, não sei o que aconteceu. Pois sente-se aqui e vamos conversar. Está olhando aquele corpo? É seu, portanto, você tem dois corpos. Este aqui é o corpo perispiritual, o corpo verdadeiro. Aquele ali é uma veste perecível. Repare bem, você foi expulso dela. Agora só é preciso que se separe totalmente. Sua cabeça retém um cordão também mantendo vivo esse ponto. Nesse momento, o seu desprendimento e a sua fé irão me ajudar, e juntos expulsaremos os fluidos vitais que estão alojados nessa região do corpo. Mas eu não quero morrer. Engana-se, amigo. Você ficando aqui é que vai morrer. Se não se despir logo, vai começar a sofrer. E ele começou a chorar. O que faço? Como posso sair? Vamos até o corpo físico, respondi. E assim fizemos. Ele se aproximou do corpo e lhe falei: pense, eu me desligo. Falou 3 vezes. Na terceira, ele ficou pairado sobre o corpo e vimos os fios energéticos se romperem, deixando o corpo físico e este livre vir à tona, pronto a ser encontrado pelos encarnados. Amparei-o junto a Maria, Karina e Sara. Dali saímos com o jovem dormindo, ou melhor, desmaiado. Ao chegarmos à casa espírita, uma equipe de socorristas já nos esperava. Olhei aquele corpo de menino e falei comigo mesmo: que felicidade, no dia em que na terra não mais existirem as lágrimas. Karina, aproximando-se de mim, interrogou: Luiz, e agora? Para onde vamos? Dar uma voltinha, o que acha? E buscaremos mais trabalho? Perguntou Sara. Nisso, o doutor Augusto, que ia entrando, nos falou: se estão à procura de serviço, hoje no nosso grupo, o que não falta é trabalho, pois o que mais vem ocorrendo no plano físico são os desencarnes violentos, e a nossa equipe ficaria feliz em tê-los ao nosso lado. Obrigado, irmão, mas temos de voltar. Estamos aqui de passagem. Vimos
rever os amigos. Ele nos sorriu, retirando-se. Sara falou-me: Sérgio, então voltemos para a universidade. Sim, o aprendizado nos espera. Dessa vez, não precisaremos voltar de comboio. Usaremos nossa própria força mental. Então, nós vamos parar por aqui. Hoje é a terceira parte e a gente vê a quarta parte amanhã. Perceberam que hoje a história foi sobre um resgate de um rapaz que não queria largar o próprio corpo. Ele relutava, né? No resgate, o Luiz Sérgio, junto com as meninas, tentando tirar ele do local onde ele tinha sofrido o acidente. Ele estava afogado no rio e ali o espírito ficou preso junto ao corpo. Ele não queria sair de perto do corpo, porque ele não queria que os pais sofressem. Se encontrassem o corpo, ele sabia que os pais iam sofrer demais. Então, em relação ao espírito, existe sempre, quando existe o elo de amor, existe essa preocupação do espírito para com o próximo. Aí, às vezes, ele se permite sofrer para que outros não sofram, mas é uma distorção de valores, porque se a família sabe do ocorrido e pega o corpo, pelo menos acaba aquela agonia, se morreu mesmo, onde é que está, né? E a gente vê que isso as pessoas passam frequentemente. Olhem nos jornais, quem tem coragem, né? Eu parei de assistir jornal, eu parei de assistir essas coisas na televisão, porque me faz mal. Mas aquele que tem coragem, que não se abala tanto, vejam as notícias, é frequente isso. As pessoas que sofrem algum acidente ou alguma violência, o corpo demora para ser achado. Às vezes é o próprio espírito ocultando o seu corpo, né? Existe essa possibilidade pelos fluidos que ele emana. Ele está ligado ao corpo dele ainda, mesmo que desligado, para atuar no corpo, ele consegue ainda, através dos seus fluidos, esconder, né? Deixar o seu corpo ainda que isolado. Ele tem essa condição, né? E ele estava tendo essa condição. É o livre-arbítrio dele. Ah, mas a espiritualidade não pode ir lá e já tirar ele logo do corpo e acabar com tudo isso? Não, se não for do desejo dele, não tem como tirar o espírito de perto do corpo. Tem espíritos que o seu desencarne é tão violento e ele é tão apegado ao corpo, como aconteceu com o Lauro no comecinho do nosso estudo, que o corpo está entrando em decomposição, os vermes estão comendo o corpo no caixão e o espírito está ali, vendo o seu corpo se decompor. Sofre as agressões que o corpo está recebendo naquele momento, né? Aquela invasão de bicho dentro de um caixão, corroendo o seu corpo físico, e ele sente isso, ele sente a dor, como se ele estivesse ali no corpo. Essa ligação fluídica, ela é muito comum às pessoas que são materialistas, que só enxergam a matéria, não enxergam o lado espiritual. Isso ocorre pelo apego à matéria ou apego às pessoas ou às situações que te ocorreram enquanto estava encarnado. Então, o que a gente precisa é se preparar para voltar para a casa espiritual, que é a nossa casa real. Nós temos que viver as experiências físicas, nós estamos na carne, nós precisamos aprender a conviver com as situações e pessoas, e principalmente com o nosso jeito de ser. Aqui é uma escola. Aprendeu? Está aprendendo tudo aquilo que você precisa, você vai retornar. Né? Não está aprendendo também, você vai retornar, para você ter uma outra possibilidade de aprender de um outro jeito. Deus, ele é metódico, né? Ele usa recursos para que a gente possa evoluir. Então, ele te coloca ali como um bombeiro, mas ali, em vez de salvar vidas, você está usando a farda para ganhar mulherada na rua. Você está distorcendo a sua função. Você vai ser cortado, né? Volta para o plano espiritual e vamos refazer, vamos usar outro recurso. Agora você vai voltar como uma faxineira de hotel. Uma outra função que não tem nada a ver, que não vai impedir você de ser mulherengo. Entende? Deus usa recursos, ele é muito metódico. Ele é um professor que tem uma pedagogia firme ali, ele não deixa escapar nada. Os seus alunos, que somos nós, temos que aprender.
Então ele vai usar de todos os recursos para que a gente aprenda a ser pessoas melhores. Quando há o desencarne, nós temos que ter um pouquinho de condição, de entendimento do desencarne para não ocorrer isso. Já pensou que triste o espírito ficar ligado ao seu corpo entrando em decomposição? Então aqui eles foram socorrer um espírito que de imediato não queria. Queria guardar o seu corpo para que não houvesse sofrimento aos seus pais. Mas na cabeça dele só isso, porque na verdade o sofrimento existe de qualquer forma. Dá uma agonia danada você não saber onde está a pessoa. Se ela está morta mesmo, como que foi a morte dela. Tem gente que às vezes fica mais aliviada de saber como ocorreu aquela morte. Para alguns não quer nem saber como foi. Então cada um reage de uma forma. A gente não pode pré-julgar que o fato de morrer, do corpo estar ali, se eu mostrar o meu corpo para alguém, isso vai trazer mais sofrimento. Talvez não, talvez seja o contrário. Traz um alívio, do tipo assim, pelo menos já sei que morreu mesmo, né? Vamos terminar com isso. É notório, é cultural isso do ser humano, sem rito, sem nada, isso já acontecia quando uma pessoa desencarna. O certo era pegar o corpo e colocar na terra, abrir um buraco e jogar dentro. Então, desde que o mundo é mundo que a gente faz isso, né? Até pela consciência que nós temos de que o corpo não pode ficar exposto, que vira comida para animal, para urubu. Então, é necessário que o ser humano faça isso, coloque o seu ente querido dentro da terra. Quando isso não ocorre, dá um certo desconforto, um desespero para algumas pessoas de não saber onde que está esse corpo, o que aconteceu com esse corpo, como foi que esse corpo desencarnou. Então tem pessoas que têm essa necessidade, senão o sofrimento também é gerado a essas pessoas. É um pouco egoísta pensar assim. Não, eu não quero que meu corpo apareça porque meus parentes vão sofrer. E se for o contrário? Então ele foi convencido, conversaram com ele para que ele pudesse liberar o corpo. E dito e feito, assim que ele liberou, foi socorrido, foi levado ao plano espiritual e agora a sua família fica com um equilíbrio emocional diante da ocorrência aí, né? Sabendo que o filho realmente já partiu e que seu corpo foi encontrado, dá um alívio para a família, né? E não uma tristeza como ele pré-julgou. Bom, então hoje a gente fica por aqui e amanhã eles vão voltar para a universidade. Aí voltam aí os estudos do Luiz Sérgio.